Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde nós discutimos casos clínicos e trazemos para você o melhor da medicina tradicional chinesa para vocês terem resultados eficientes e promover inteligência emocional nos seus pacientes, tá? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre endometriose. Insônia, ansiedade, estresse. É um caso bem complexo que vai ser bem interessante. Então sejam todos muito bem-vindos. Vão entrando aí. Quem for entrando, compartilha a live aí com seus colegas para que mais pessoas cheguem para esse conteúdo. Beleza? Deixa eu só pegar o meu papel aqui, que eu não sei onde que eu coloquei ele. Achei, pensei que tinha perdido ele. Tá aqui, vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos definitivamente. Café com acupuntura. Café com acupuntura. Caso clínico. Os casos clínicos estão entrando para a história. Endometriose. Será que tem alguma coisa a ver essas queixas dessa paciente? Insônia e ansiedade? Será? O que vocês acham, hein? Show de bola. Vai entrando aí, vamos começar. Bora. Opa, rapaz, hoje tem que tá brabo aqui, hein? Vamos lá. Ó, tudo certo agora. Vamos lá. Quem for entrando aí, sejam muito bem-vindos. Ó, nossa paciente hoje é uma paciente mulher, tá? Com quadro de muito estresse e cansaço, tá? Ó, estresse, cansaço, tá? Trabalha, olha só, que isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Ela trabalha num shopping até às 22h30. Ou seja, então ela demora a chegar em casa, quando chega ainda tem várias coisas para fazer, então ela acaba dormindo tarde. Lembra que ela tem insônia, tá? Tá? Então ela tem insônia e ela só consegue dormir às 2h da manhã. Tá? Tem um quadro de muita ansiedade, tá? Autocobrança, tá? Autocobrança. Então, de qual elemento é a autocobrança? Qual elemento está em desequilíbrio quando a pessoa tem autocobrança? O que vocês acham? Vamos começar com conteúdo. Qual desequilíbrio está ligado à autocobrança? Vamos ver se alguém acerta aí. E aí? Ninguém nem arrisca um palpite? Qual elemento está ligado com a autocobrança? Madeira? Não, não é a madeira. Mais alguém? Madeira não. Água também não. Vamos lá, tá perto. Terra, Dona Eni, Alê. Terra, exatamente. É o elemento terra. Mas por que o elemento terra está ligado com a autocobrança? Por que a autocobrança acontece por conta de um desequilíbrio do elemento terra? Justamente por conta, né, que o elemento terra ele tem uma necessidade de atenção. E quando o elemento terra não tem essa atenção, né, justamente ele começa a se achar imperfeito. E a imperfeição, a alteração de forma, que é um desequilíbrio do elemento terra, coloca a pessoa, né, nesse sentimento, nessa sensação de que é imperfeito, e essa imperfeição então leva a uma autocobrança na busca pela perfeição,
Tá? Então, lembrando que o elemento terra se desequilibra no estômago e no baço pâncreas, que não transforma, transporta e matura os alimentos, gerando uma alteração de forma, gerando consciencialmente uma sensação de imperfeição. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Interessante esse caso, né? Interessante esse ponto. É imperfeição. Tá? Então, a autocobrança é um desequilíbrio da terra por conta de uma sensação de imperfeição. Então a pessoa se cobra para ser perfeita. Né? Então tem o quadro de endometriose. Né? Tem muitas cólicas. Né? Às vezes tem até disenteria. Tá? Dores articulares, olha só que o quadro é bem complexo, tá? Dores articulares, principalmente em joelho e punho, tá? Falo muito a respeito de todo esse processo, né? Do joelho, do punho. O joelho está ligado a medo, a insegurança, o punho ligado à ansiedade, tá? Então precisamos estar atentos a esses dois detalhes aqui, tá? Ela desconta a ansiedade na alimentação. Então ela desconta a ansiedade na alimentação. Então, quando fica ansiosa, ela alimenta muito, tá? Vai lá e come tudo, tá? Desconta a ansiedade na alimentação. Refere medos, tristezas, tá? Angústia, dor no peito, tá? Inclusive, o quadro emocional ele é tão importante que dá essa opressão torácica, né? Parecendo uma pata de elefante que fica aqui gerando uma opressão torácica. E também ela sente frio na barriga, que pode vir por conta de um possível início de pânico, tá? Um possível início de pânico, tá? Show? Então, olha só que interessante, tá? Vamos lá, então. Temos aqui o nosso caso clínico, agora é jogar nos 5 elementos para nós compreendermos os detalhes desse caso clínico, né? Então, vamos lá. Fogo, terra, metal, água, madeira. Olha só, paciente que apresenta estresse, tá? O estresse, ele é uma porta de desequilíbrio, né? Ele é o link que vai gerar, o gatilho que vai gerar os padrões de desequilíbrio. Seja energéticos ou emocionais. E o cansaço, esse cansaço, ele pode ser um cansaço mental, físico, tá? Que ela relata muito cansaço. Então pode ser um cansaço mental, que tem um excesso de pensamento que gera uma fadiga, né, mental, ou pode ser um cansaço físico. Quem dá a matéria, o corpo, é a terra. Tá? Então pode ser um cansaço físico também. Tá? É uma paciente que trabalha no shopping, trabalha até 10 horas da noite e ela tem insônia. Ela chega e ela só consegue dormir lá por volta das 2 horas da manhã. Né? É uma paciente ansiosa e que tem muita autocobrança. Autocobrança, que nós já falamos lá no início, que é um desequilíbrio da terra por conta da sensação de imperfeição. Tem endometriose. A endometriose, então, é uma alteração de forma, então, alteração de forma da terra, juntamente com um processo inflamatório do fogo, então a terra, fogo, que chega lá no útero. E que pode se desdobrar para intestino, para diafragma, para regiões periféricas. Tá? Para regiões periféricas. Certo? Endometriose. E isso acaba gerando muitas cólicas. E isso também gera, né, muitas dores articulares. Principalmente onde? No joelho e no punho. A paciente é ansiosa.
Tá? Então nós temos que ter isso em mente. Tá? Ela desconta a ansiedade na alimentação. Ela desconta a ansiedade na alimentação. Então quando ela fica muito ansiosa, ela vai lá para os alimentos, né, descontar essa ansiedade dela. Relata medos, tristezas, tá? Angústia, opressão torácica. Tá? Opressão torácica, aquela sensação de que uma pata de elefante está pressionando ali essa opressão torácica. Tá? E o frio na barriga que pode vir por conta desse medo, desse início de uma síndrome do pânico. Tá? Professor, toda alteração de forma vem do elemento terra? Sim. Quem coordena a alteração de forma é o elemento terra. Quem coordena a alteração de forma é o elemento terra. Certo? E aí? E aí? Tá? E aí? Pessoal, não preocupe com os comentários. Se você passar o dedo de cima para baixo, vai ficar só 2 comentários, então fica mais livre o quadro. Mas também depois eu posto lá no YouTube e deixo livre no Instagram para vocês reassistirem depois, ver direitinho o quadro. Sempre que termina o nosso Café com Acupuntura aqui, eu posto a foto do quadro lá no canal do Acupunturista no Telegram. Tá? Então, olha aqui. É uma paciente que ela tem um quadro crônico já, uma endometriose é um quadro crônico, né, com muita alteração da qualidade do sono, que interfere, né, nas questões emocionais dela, tanto é que ela tem muita ansiedade, tristeza, medo, angústia, opressão torácica e o frio na barriga, já gera um quadro de patologias físicas, né, com dores articulares no joelho, no punho, tá? Tem uma sensação de autocobrança, então tudo isso começa a interferir na vida dessa paciente de uma forma muito ampla, chegando a ter desequilíbrios nos 5 elementos. E quando nós temos, então, desequilíbrios nos 5 elementos, né, quanto mais elementos estão acometidos, maior é o nível de cronicidade dessa paciente e maior vai ser o tempo que nós vamos gastar para buscar o reequilíbrio. Então, isso aqui nos permite até alinhar o nosso prognóstico. Porque se chega para você uma paciente que tem desequilíbrio em todos os elementos e você deixa a paciente com a expectativa de que ela vai melhorar em 1, 2, 3 sessões, você está correndo o risco de frustrar essa paciente e ter uma autofrustração também. Então, eu sempre recomendo que você alinhe a expectativa com a realidade do seu paciente. Se o seu paciente chega com um nível de comprometimento desse, já explica que para ele melhorar, vai ter que seguir uma linha terapêutica capaz de entregar os melhores resultados. Mas que isso não vai acontecer da noite para o dia, isso não vai ser em 1, 2, 3 sessões, porque precisa reequilibrar de uma forma geral. Às vezes essa paciente vai precisar melhorar a alimentação. Que ela mesmo já fala que ela desconta a ansiedade dela na alimentação. Às vezes essa paciente vai ter que fazer uma atividade física, inclusive para melhorar os quadros de dores dela. Para melhorar a circulação energética. Para melhorar uma possível diluição de uma energia que está estagnada. Então, a culpa também não é só do acupunturista. O paciente tem que estar ciente, ele tem que entender e compreender esses processos se ele quiser ter o melhor resultado. Mas alinhar a expectativa com a realidade do tratamento do paciente evita a frustração tanto do profissional quanto do paciente. Show? Exatamente. Se não dizer com sinceridade, parece que não sabe o que está fazendo. Exatamente isso. Perfeito? Vou colocar a foto da língua aqui para a gente debatermos, até para a gente confrontar os padrões de desequilíbrios com o caso clínico. Tá? Então vamos lá. Deixa eu puxar a foto da língua da nossa paciente aqui. Essa é a foto da língua da nossa paciente. Olha isso. Olha isso. Né? Então, exatamente, né? Então, às vezes a gente vai ter que recomendar um pilates, um funcional, às vezes recomendar uma hidroterapia, tá? Sessões são semanais ou podem ser a cada 15 dias? Depende de cada paciente.
Tá? Tem paciente que tem desequilíbrios maiores, níveis de dores maiores, que você vai ter que começar com 3 vezes por semana. Tem pacientes que suportam e tem um nível de desequilíbrio menor que você pode fazer 2 vezes por semana, ou você pode fazer 1 vez por semana. Tá? Eu geralmente começo com a dose de ataque fazendo 2 vezes por semana e vou espaçando conforme o paciente vai melhorando. Essa é a linha terapêutica que eu uso. Se o paciente tem um quadro de dor muito intensa, posso começar 3 vezes por semana e conforme ele for melhorando, eu vou espaçando as sessões. Tá? Show? Vamos lá? Vamos fazer a anamnese dessa língua? E aí, me conta aí. Tem saburra essa língua? Tem saburra essa língua? Aqui nós fazemos a anamnese de língua por um passo a passo. Então, nós fazemos primeiro, a avaliação da saburra, se ela está presente ou ausente, a cor dela, depois a cor da língua, depois as alterações de forma e, por fim, a umidade. Tá? E aí? Tem saburra. Perfeita. Que cor que é essa saburra? Branca, né? Então, saburra branca. Saburra branca. Certo? Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor dessa língua. E aí, qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Cuidado, porque onde tem saburra nós não conseguimos avaliar perfeitamente a cor do corpo da língua. E aí? Qual que é a cor dessa língua? Vermelha, né? Principalmente aonde? É uma língua vermelha, principalmente onde? Nas laterais e na ponta. Nas laterais e na ponta. Justamente. Laterais e ponta. Depois nós vamos avaliar as alterações de formas. As alterações de forma. Tem alteração de forma essa língua? Ela tem uma fissura? Ela está edemaciada? Ela está volumosa? Tem alguma alteração de forma nessa língua? Tem fissura? Região do pulmão e coração, né? Tem um abaulamento bem importante. Parece até 2 fissuras, né? Perfeito. Sim, ela tem uma fissura central. Fissura no centro. Ela está edemaciada. Tá? E ela tem uma alteração de forma importante, né? Ela tem uma alteração de forma importante onde? Ela tem uma alteração de forma importante no triplo aquecedor superior. Lá na ponta. Certo? E por fim nós vamos avaliar a umidade. Essa é uma língua úmida ou seca? Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou ela é ressecada? É uma língua úmida ou seca? Úmida, né? Tem certo brilho nela. Perfeito, perfeito. Show de bola. Olha que vai dar para nós fazermos algumas correlações importantes aqui, né? Umas correlações importantes aqui. Vamos trazer, então, essa conversão, né? Dos achados da língua, juntamente com a tradução desses achados. Olha, se ela tem saburra branca, o que ela tem? Ela tem frio interno. Frio interno. Tá? E eu já trago aqui um ponto importante, porque se essa língua tem um frio interno, tá? Se essa língua apresenta um frio interno porque tem uma saburra branca, e essa paciente já nos falou que ela tem medo, que ela sente um frio na barriga e ela tem dor no joelho, que estão correlacionados com o quê? Com medo.
Com medo. Tá? Então, olha, só um fator que nós estamos avaliando ainda. Precisamos avaliar o restante. Ela está vermelha na lateral e nas pontas. Se ela está vermelha na lateral e nas pontas, ela tem calor. Calor onde? No triplo aquecedor superior, lá no coração, e no fígado e na vesícula biliar. Então, olha só que interessante que se nós formos pensar a respeito da fisiologia energética, né? Então, o medo, a insegurança resfria o triplo aquecedor médio, o triplo aquecedor inferior, e a energia Yang, por ser mais leve, por ser mais rarefeita, como ela não consegue circular muito bem nessa região onde está mais fria, tem mais estagnação, ela faz o quê? Ela se acende. Acende para onde? Para a mente. Para a mente, para o fígado e para a vesícula. Olha, o frio aqui da água começa a acender para o fígado e para a vesícula, o fogo consome a madeira gerando ansiedade. Ansiedade. Vocês estão pegando a linha de raciocínio? Que hoje eu já misturei tudo, né? Já estou misturando tudo. Então, é uma síndrome mista porque tem calor em ascensão no triplo aquecedor superior e pegando nas laterais da língua, e ela tem frio. Tá? Aí, ela tem uma fissura no centro. Essa fissura no centro nos mostra uma deficiência de energia em Ti do baço, que gera um edema, que gera uma estagnação de Ti do baço. Mas ela tem uma alteração de forma importante onde? Ela tem uma alteração de forma importante lá no triplo aquecedor superior, lá no pulmão, que nos mostra uma deficiência de energia em Ti, inclusive no pulmão, ali na região do triplo aquecedor superior. E ela está úmida, que também tem uma deficiência de energia Yang Qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Por isso que ela está úmida, está brilhosa. Então, se ela tem deficiência de energia Yin e deficiência de energia Yang, ela pode ter uma deficiência de Qi geral. De Qi geral. Mas o mais importante aqui é nós compreendermos, né, nós entendermos qual que é o padrão de desequilíbrio que mais está alterado. O que mais chama atenção nessa língua? Se o paciente colocasse essa língua para fora agora, dentro do seu consultório, você iria ter uma atenção maior na saburra branca, na vermelhidão, na fissura do centro, no edemaciado, nessa alteração de forma ou na umidade? Ou na umidade? O que vocês acham? Chama muita atenção as alterações de forma, né? As alterações de forma. Isso, as fissuras, alterações de formas, perfeito. E uma coisa que me chama muita atenção também, sabe o que é? É essa vermelhidão que pega na ponta e nas laterais. Parece que faz um contraste tão grande com essa borra branca, né? Então, olha só, essa vermelhidão aqui, ó, me chama muita atenção, tem muito calor. E essas alterações de forma, em geral. Essas alterações de formas, em gerais. Perfeito, exatamente. Muito bom. Professor, baço acessório pode causar os problemas da Terra? Se o baço não faz a fisiologia energética dele, não só o baço, mas o estômago também, sim, vão causar os problemas da Terra. Tá? Show? Maravilha! Vou trazer aqui de volta então, pra gente elevar o nível dessa discussão aqui. Elevarmos o nível dessa discussão. Vamos lá? Olha só. Então o paciente tem frio. Frio onde? Frio lá na água. Frio na água. No triplo aquecedor inferior. Tá lá, a saburra branca mostrou lá na língua. Tá? Vermelha nas laterais, então tem calor no fígado, na vesícula e no coração. No triplo aquecedor superior. Perfeito? Tem deficiência de Yin do baço. Deficiência de energia Yin do baço. Por quê? Porque possivelmente a alimentação dela já não é tão legal. Porque ela desconta a ansiedade dela
na alimentação. Ela já falou isso. Tá? E isso está gerando uma estagnação de Ti. Estagnação de Ti. Perfeito? Que gera também a deficiência de energia do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Então, olha só, tá? Toda fissura no centro da língua é estagnação? Não, tá? A fissura é uma... vamos entender isso aqui é importante. A fissura é uma alteração de forma que nós classificamos ela como uma deficiência de energia do baço. O baço não está tendo energia para formar a forma correta, certo? Agora, quando o baço não tem energia para formar, né, dar forma, então começa a não maturar, não transformar e não transportar os alimentos. Então começa a acumular uma densidade, começa a acumular umidade. Essa umidade pode se desdobrar em mucosidade e fleuma, gerando uma estagnação. Tá? Então, a deficiência geralmente mostra pela fissura e a estagnação nos mostra pelo volume, pelo edemaciado. Certo? Faz sentido aí para vocês? Faz sentido? Beleza? Então, olha só. Vamos voltar aqui para esse caso clínico, que agora vai ficar mais interessante ainda. Por quê? Porque essa paciente ela tem ansiedade, ela tem insônia e ela tem uma endometriose. Tá? A endometriose é um desequilíbrio da terra, do fogo e da madeira. Por quê? Porque a endometriose é uma alteração de forma que gera um processo inflamatório que gera alteração de forma. Então, terra e fogo que chega lá na madeira, que chega lá no útero, mas que pode se espalhar para órgãos adjacentes. Tá? Mas o mais importante é nós entendermos não a patologia. Não a patologia. Eu não estou aqui para fazer vocês compreenderem de patologia. Eu estou aqui para vocês entenderem o paciente de vocês. O paciente ele é único, ele é individual. E se nós pegarmos 10 pacientes com endometriose, os 10 pacientes terão padrões de desequilíbrio, seja energéticos, sejam emocionais diferentes. Então não adianta eu falar sobre endometriose aqui. Eu tenho que falar sobre o paciente. E é essa visão que eu quero que vocês tenham. É esse diferencial que vai diferenciar os colocadores de agulha para os profissionais de alto nível, para os profissionais fora da curva, para os acupunturistas fora da curva. Tá? Então, esse é o nosso intuito aqui. Mostrar para você que patologia é indiferente. O que nós devemos focar é numa visão integrativa do nosso paciente. É uma visão integrativa do nosso paciente, para compreender ele no seu âmbito mais completo, seja físico, mental, consciencial, emocional e energético. Show? Então, essa paciente, ela vem e nos fala que ela tem muito medo. Muito medo. E o medo resfria a energia da água. Tá? O medo resfria a energia da água. Estou com um paciente com baço acessório com várias alterações de forma, pólipos, nódulos e endometriose. Queria entender mais sobre baço acessório. Ele por si só causa esses desequilíbrios? Olha, novamente, não vamos ficar preso numa alteração anatômica, numa alteração do próprio paciente. Por quê? Porque ele tem fatores de desequilíbrios associados. Fatores de desequilíbrios associados. Tá? Essas pacientes têm muita alteração de forma. Certo, Adriana? Tem muita alteração de forma. Mas essa alteração de forma dela pode estar vindo por conta de uma não atividade física, pode estar vindo por conta de uma alimentação desregrada, desbalanceada, com muito alteração de alimentos hipercalóricos, açúcares, massas, doces. Tá? Essa alteração de forma pode estar vindo também por conta de vários fatores energéticos, neuroendócrinos, que atrapalham o nível de cortisol e de melatonina, que eu vou até explicar aqui para explicar essa insônia dessa paciente. Tá? Então não foca só no baço acessório dela, porque isso
se a gente culpa, o baço acessório está causando tudo isso, não, ele pode estar sendo um fator a mais para esses desequilíbrios. Compreendido, Adriana? Consegui explicar direitinho? Lisandre Pinheiro, muito obrigado aí pelo incentivo. Acabou de comprar um selo aí. Muito obrigado mesmo, tá? Vocês são incríveis, né? Agora virou febre. Toda aula que eu abro aqui do Café com Acupuntura, alguém vai lá e compra um selo. Muito obrigado, tá? Valeu demais mesmo. Tá? Então vamos lá. Temos aqui então um quadro, uma paciente que relata ter medo, que relata ser insegura, e ela então relata inclusive que tem frio na barriga. Olha, o frio vem, resfria as energias e gera o frio na barriga. Se nós quisermos explicar isso neurobiologicamente, né, quando nós temos um padrão de medo, de insegurança, essa emoção chega lá no sistema límbico e gera uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão colocar o seu sangue para os músculos. Se você fica com medo ou inseguro, você tem dois fatores. Ou você vai correr, ou você vai lutar. E tanto para correr quanto para lutar, os seus músculos precisarão de sangue. Então, a saída de sangue das vísceras para o músculo, para você ter um ataque ou para você correr, fugir, né, vão tirar o calor dessas vísceras que estão ali recebendo sangue. Então, se você alimentou recentemente, se você você está fazendo toda a fisiologia energética ali do intestino, do estômago, do baço, né? Quando está acontecendo isso, mas você entra no estado de alerta, de medo e de insegurança, esse sangue vai para os músculos e gera uma diminuição de aporte sanguíneo para essas vísceras. E isso então gera esse resfriamento, tá? Então, explicação: medo e insegurança gera esse frio na barriga, que gera então esses padrões de desequilíbrios, tá? Então esse frio aqui, se ele vem, ele resfria essas energias e o sangue vai para os músculos, vai para os tendões para ter esse ataque, né? Esse sangue vai para onde? Lá para os tendões, para os músculos, e começa a gerar então um processo de aumento de calor. Aonde? No fígado e na vesícula biliar. Porque o fígado nutre os tendões com sangue e a vesícula biliar nutre os tendões com chi. Com energia. E quando esse resfriamento aqui, né, gera essa diminuição da temperatura ali no triplo aquecedor inferior, isso aqui começa a interferir na Terra. E a Terra, então, resfriada, ela começa a acumular densidade. Se eu pego uma água e coloco na geladeira, ela congela. Então gera uma estagnação. Fica estagnado. A energia estagnada, então, não deixa a energia anti circular. Então essa energia anti vai para onde? Vai para a mente. Vai para a mente. Deixando a paciente o quê? Ansiosa. Ansiedade. E essa ansiedade, então, começa a consumir também a madeira, que coordena o sono. Então, essa paciente com excesso de pensamento, excesso de atividade cerebral, ela trabalha num shopping, sai do shopping às 10h30 da noite, que é o horário que fecha, chega na casa dela, sei lá, por volta de umas 11 horas, aí ela vai jantar, ela vai fazer alguma coisa que ela tem que fazer, e ela deita para dormir, e mesmo cansada, ela não consegue dormir. Por quê? Porque a mente está trabalhando e tem muita energia no fígado que não deixa o fígado atrair o sangue para ele para formar o sono. Aí ela só vai conseguir dormir que horas? Ela só consegue dormir às 2 horas da manhã. Por quê? Porque esse aqui é o horário do fígado, de 1 às 3. Então, entre 1 e 3 horas da manhã, o fígado traz energia para ele, aí ele consegue puxar o sangue para trazer o sono. Consegue trazer o sangue para fazer o sono. Só que é durante o sono, né, que nós temos a regulação do nosso ciclo circadiano. É durante o sono que nós temos a regulação do nosso ciclo circadiano. Então, aqui, durante o dia,
nós temos a produção de cortisol. Para quê? Para nos deixar em alerta, para nos melhorar nosso raciocínio, a nossa mente, os nossos pensamentos. E à noite vem a melatonina para trazer o sono. Inclusive a melatonina auxilia o fígado a fazer a limpeza energética e emocional que nós vivenciamos durante o dia. Então a ansiedade dessa paciente, ela precisa ser limpa onde? No processo de sono. No processo de sono. Só que ela só consegue dormir lá pelas 2 horas da manhã. Então, 2 horas da manhã, ela vai acordar ali depois que o sol já subiu muito tempo. Então o cortisol dela vai ter um pico ativo muito mais tarde. E a melatonina dela também vai ter um pico muito mais tarde, invertendo o ciclo circadiano, invertendo a qualidade do sono REM, invertendo, inibindo a possibilidade do organismo limpar as emoções, a ansiedade, os medos, as tristezas, as angústias, piorando o quadro emocional. Então, se você quer ter resultados incríveis com essa paciente, resultados surpreendentes, primeiro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar essa paciente no longo prazo. Pensando no longo prazo, né? Não trabalhar no longo prazo em si, mas pensando no longo prazo. Porque você precisa fazer um reequilíbrio emocional dela também. Você até pode fazer esse reequilíbrio energético, e de curto prazo aqui para melhorar essas dores articulares dela no curto prazo. Mas se você não corrigir o emocional, essas patologias vão voltar. Então, aqui você pode usar a atividade física, os chás, melhorar a alimentação. Se essa paciente alimenta depois que ela chega do trabalho, às 10h30 da noite, vocês acham que ela vai ter energia para trazer o sangue para o fígado? Ou o sangue vai ficar lá no estômago, no baço, no intestino, para fazer essa metabolização? Vocês estão entendendo a complexidade do caso? Vocês conseguiram compreender? Cara, esse caso clínico foi pelo menos umas 10 aulas da pós-graduação, hein? E mais umas 5 extra de neurociência e ciclo circadiano. Consegue compreender isso? Que para o resultado dessa paciente ser efetivo, ser eficiente, nós precisamos de muito mais do que apenas trabalhar o físico dessa paciente. Quais são os objetivos desse tratamento, então, aqui? Vamos lá. Objetivos de curto, médio e longo prazo. Objetivos de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, melhorar as dores. Melhorar essa insônia. De médio prazo, nós precisamos melhorar esses desequilíbrios energéticos e regular o ciclo circadiano. Senão não vai resolver. Não vai resolver. Ah, professor, mas a paciente trabalha no shopping. Não tem problema. Ela tem um fator, que é o trabalho dela, mas pense comigo. Se ela trabalha no shopping, ela sai 10h30 da noite, por que já não deixar tudo pronto para quando ela chegar, ela já deitar e dormir? Por que ela já não janta antes? Ou faz um lanche? Viu? Se ela chega umas 11, dorme ali umas 11, 11h30, é melhor do que ela dormir às 2. É melhor que ela durma às 2. Cíntia, mande o caso pelo direct. Eu coloco na lista. Nós temos alguns casos na lista aqui. Mas quem quiser que eu debata aqui os casos para ver o meu ponto de vista, só mandar.
Entendeu? Agora, se ela chega 10h30, 11 horas da noite em casa e ainda vai jantar, e o que geralmente janta? Pizza, um lanche rápido, um alimento processado, um enlatado, que é de produção rápida. Ela não vai fazer a janta dela. Então isso acaba comprometendo. E no longo prazo, nós precisamos trabalhar as emoções dessa paciente. As emoções. Não tem como não regular a qualidade do sono dela, não limpar essas emoções para que ela melhore os quadros clínicos dela. Seja as dores no punho, seja as dores no joelho, seja a endometriose, seja tudo. Tudo. Porque a dor no joelho já vem por causa do medo, a dor no punho já vem por causa da ansiedade. Professor, essa paciente teria uma perda muito grande de referência, deve ser de IN, por ir dormir muito tarde? Sim, ela acaba desgastando um pouco a energia ancestral, né? Não só de energia IN, mas de energia DIN. De energia DIN também. Certo? Então, aqui, se vocês quiserem trabalhar essa paciente, né, de uma forma mais ampla, o que você pode fazer? Você pode usar o quê? BP4 com CS6 aqui para melhorar essa deficiência do baço, essa estagnação de Qi e também esse excesso de fogo. Você pode usar aqui um ponto C3 e um ponto F3 para quê? Para melhorar o padrão de desequilíbrio lá na madeira. Pode usar um ponto An-Yang para auxiliar na qualidade do sono. Você pode usar um ponto R2 com R3 para melhorar esse frio nos rins e melhorar esse calor no coração. O R2, então, reduz o calor e o R3, ele estabiliza a energia Yin e Yang para não resfriar muito, porque ela já tem um certo frio, ela já tem uma síndrome mista. Você pode usar a craniopuntura de Yamamoto nos pontos G para o joelho e nos pontos C para dor no punho. Certo? Olha só que interessante. Você pode usar moxa em triplo aquecedor inferior? Pode, porque lá tem frio. Vai melhorar essa estagnação de energia. Mas você não pode usar a moxa no triplo aquecedor superior, porque aqui já tem muito calor. Faz sentido? Faz sentido? Viu o quanto nós podemos levar em consideração o nosso paciente, não pensando só na patologia? Olha aí, Adriana. Primeira vez vendo sua live, professor. Aula perfeita, não quero perder mais. Adriana, toda terça e quinta, às 8 horas da manhã, estou aqui. Estou aqui. E nós estamos fazendo história com Café com Acupuntura. Nós estamos fazendo história com Café com Acupuntura. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo agradecendo por um caso clínico que eu falei de um outro paciente, mas que ajudou na visão do paciente de um outro aluno. Estamos fazendo história. Fazendo história. Vocês não têm ideia da quantidade de alunos que me mandam foto de cadernos que tem dos casos clínicos todos anotados. Estamos fazendo história. Por isso que eu quero você junto conosco nessa comunidade. Faça parte do canal do Acupunturista no Telegram. Lá eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Quer ir mais longe? Se você quer realmente um resultado fantástico que mude a sua visão com a acupuntura, você deve seguir aqui uma linha terapêutica que eu chamo de acupuntura na inteligência emocional. Porque você vai, no longo prazo, melhorar as emoções dessa paciente para permitir com que ela tenha o quê?
que ela tenha autoconhecimento, autocontrole das emoções e ela tenha inteligência emocional para saber lidar com essas emoções. Para que ela saiba lidar com essas emoções. Para que quando o medo dela vir, não gerar uma cascata tão importante que o sistema límbico vai jogar na corrente sanguínea para gerar esse frio na barriga, e esse frio na barriga gerar uma tristeza, gerar uma angústia, gerar uma opressão torácica, aumentar a ansiedade dela. E se não aumenta a ansiedade dela, ela não vai querer descontar na alimentação. Se ela não desconta na alimentação, ela começa a reequilibrar o baço e diminuir a estagnação, para inclusive melhorar a insônia, melhorar o processo inflamatório, melhorar a alteração de forma lá do útero, onde ela tem a endometriose. Tá vendo que as emoções vão causar uma cascata, uma enxurrada de padrões de desequilíbrios energéticos e físicos? E como que você faz isso aqui? Então você faz aqui, ó, podendo usar o protocolo gestacional, que limpa as emoções dessa paciente desde o período que ela estava lá dentro do útero, dentro da vida intrauterina. Que às vezes emoções que a mãe dela sentiu e que acabou passando para ela. Nós não sabemos como foi a gestação dela, então eu já faria. Posso usar Moxin R2, R3 ou Stipper? Pode. Pode. Faz o gestacional, mas depois você vai ter que fazer a dessensibilização da água para melhorar os medos, melhorar esse padrão de frio. Depois você vai ter que fazer o da terra, porque ela tem muita autocobrança. Muito autocobrança. Melhorar essa autocobrança, melhorar esse padrão de desequilíbrio, de deficiência de yin, de estagnação. Depois você precisa fazer do fogo para melhorar a ansiedade, esse padrão de calor. Depois você vai ter que fazer da madeira, para quê? Para melhorar esse calor que tem no fígado e na vesícula biliar, gerando insônia, gerando endometriose, gerando as alterações, uma possível raiva, frustração, mágoa, rancor, ninguém sabe. Mas você promove essa limpeza do paciente com ele mesmo. É um autoconhecimento, é um autocontrole. Não sou eu que vou falar para ela, você não pode ter medo. Não, eu coloco as agulhas e depois ela fala, nossa, você trabalhou nas emoções comigo porque eu era muito medrosa e agora eu estou muito mais confiante. É isso que o paciente fala quando a gente usa esses protocolos. Aí, ó, tá falando de mim, Chegar em casa, vou fazer ventosas em mim e auriculoterapia. Nós precisamos desse autocuidado. Nós precisamos desse autocuidado. E depois nós precisamos fazer do metal também, porque ela tem tristeza, ela tem angústia, ela tem opressão torácica. Se você promove uma limpeza, uma conscientização dessas emoções, uma racionalização dessas emoções, o paciente fica mais predisposto a entender o que acontece com ele. É você trazer as emoções que ficam lá no sistema límbico para o neocórtex, para trazer a racionalização, a conscientização dessas emoções, para o paciente definitivamente ter resultados. Resultados. Que incrível! Quer aprender mais sobre essa metodologia de ensino de inteligência emocional? Lá no link da minha bio, tem o link para você cadastrar na lista de espera do curso. Cadastra lá. Em breve farei o último evento desse ano. Vou abrir apenas mais uma turma para o curso de inteligência emocional esse ano. Será a última. Faz a sua inscrição lá na lista de espera, que você vai ser avisado de aulas gratuitas que eu vou te entregar, para você entender como que isso aqui funciona, como isso é capaz de te entregar o melhor resultado, como isso vai te dar segurança para você tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais do seu paciente desde a primeira sessão. Pode ter endometriose por frio ou só por calor? Não, pode ter por frio, por calor, por deficiência, por estagnação. Por isso que
nós não falamos da patologia, nós falamos do paciente. Cada paciente é único, cada paciente vai ter um padrão de desequilíbrio diferente. Olha, bom dia, estou atendendo, mas daqui a pouco irei ouvir essa aula maravilhosa. Isso aí, Bruna. Nós estamos fazendo história com o programa Café com Acupuntura. Estamos fazendo história. Show? Então, ó, esse foi o nosso caso clínico de hoje. Quinta-feira teremos mais um. Então, aguardo vocês. Não deixe de assistir. Não deixe de assistir. E vão lá no link da minha bio, entre no canal do Acupunturista no Telegram, porque eu vou tirar a foto do quadro agora e vou subir a aula para vocês, lá para vocês reassistirem, para vocês compartilharem, para vocês salvarem a aula, para vocês terem essa aula, para um dia, quando você precisar, você fala, nossa, teve uma discussão de caso em clínica, eu vou lá assistir ele de novo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande pelo direct. Tem um caso clínico que você queira que eu debato? Me mande pelo direct. Tá? Então, ó, toda terça e quinta, às 8 horas da manhã, estou aqui fazendo esses casos clínicos gratuitos, porque nós estamos fazendo história. Certo? Cadastre na lista de espera do curso de Inteligência Emocional, que isso vai mudar a sua visão de como tratar os seus pacientes com medicina tradicional chinesa. Tá? O link do Telegram tá no link da minha bio, tá? Quando você vai lá no meu perfil, tem aquele linkzinho azul, você vai clicar nele, aí tem lá. Lista de espera do curso de Inteligência Emocional, curso de Craniopuntura, curso de aurículo, curso de acupuntura eficiente, canal do YouTube, canal do Telegram. Só clicar em cada um dos links que você vai ser redirecionado. Show? Qualquer dúvida me chame no direct. O importante aqui é vocês terem uma visão ampla do seu paciente, vocês saírem de colocadores de agulha para profissionais de referência. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito. Vocês sejam profissionais fora da curva, acupunturistas fora da curva. Beleza? Então, aguardo vocês na quinta-feira. Quinta-feira teremos mais um Café com Acupuntura aqui. Aguardo vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct ou no canal do Acupunturista no Telegram. Tenham todos um excelente dia. Conte comigo para o que der e vier, que nós vamos juntos. Lisandre, mais uma vez, muito obrigado pelo selo. Vocês são incríveis. É por vocês que eu estou aqui. Um grande abraço e até quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.